Vocês precisam autorizar aí agora, né? Isso, cada um autoriza no seu aparelho. É, eu vou deixar, pessoal, os microfones de vocês no mute para a gente não ter muito barulhinho aí externo. Mas qualquer um que quiser falar, pode sinalizar com a mãozinha, pode abrir o microfone e pedir a palavra, ou pode escrever no chat também, porque é para ser uma aula interativa, tá? Bom, então bem-vindos ao nosso primeiro Pergunte aos Pastores, da nossa Rota 66 2025. A ideia é que a gente faça um encontro desse por mês, e vá respondendo perguntas e fazendo comentários, estudando juntos os livros daquele mês. Esse mês, a gente começou super bem o Rota, começamos por Salmos, e o mês inteiro ficamos em Salmos, então no próximo mês vocês vão ver que ao longo do mês terão diferentes livros, né? Porque são livros menores. Então, esse mês foi muito bom porque a gente ficou bem focado num livro só. Aparentemente parece um livro fácil, mas quando a gente vai aprofundar, surgem muitas dúvidas, né, ao longo dele. Então, é por isso que a gente está aqui. Queria pedir para um dos pastores orar para a gente começar. Amém, eu oro. Pode ser, pastor? Pode, com certeza. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por este tempo, por esse dia. O Senhor tem nos abençoado, tem nos agraciado com a tua paz, com a tua bondade, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos direcione, Pai, no decorrer, fale aos nossos corações, ó Deus. Nos ensine, nos oriente, Pai. Traz clareza à nossa mente, para que possamos compreender mais a tua palavra, Senhor. Porque nós amamos a tua palavra, amamos a tua lei e queremos, ó Pai, conhecer a cada dia mais. Use as nossas vidas, ó Deus. E, Senhor, aquilo que nós não conseguimos, ó Deus, trazer em palavras, que teu Espírito Santo, Deus, possa esclarecer em cada coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, quem quiser deixar a câmera ligada vai ser ótimo para a gente poder interagir, tá? E repetindo para quem entrou depois, podem interagir pelos comentários, podem ligar o microfone e falar. E a gente já vai começar com as perguntas. Bom, o foco hoje é o livro de Salmos, mas antes da gente entrar no livro de Salmos, como hoje é a nossa primeira aula de Pergunte ao Pastor, a gente vai falar um pouco da Bíblia. E surgiram algumas dúvidas nesse mês aí sobre a estrutura da Bíblia, como a Bíblia foi montada, enfim. E aí eu vou já jogar as primeiras perguntas aqui para os pastores e a gente vai começar aquecendo, beleza, pastora Ednei? Beleza, pastora Rose? Bom, a primeira pergunta é: como a Bíblia foi escrita e chegou até nós? E aí eu já vou deixar a segunda se vocês quiserem emendar, que é: quais são as diferenças entre as diferentes versões da Bíblia e qual é a melhor versão da Bíblia? Legal. Bom, primeiro, obrigado, Giovana, irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos. Quando a gente pensa em como a Bíblia foi escrita, a própria Bíblia, ela se explica, né? Tem um texto que é 2 Timóteo, vou abrir aqui, como eu não sabia, então eu vou abrir aqui. 2 Timóteo 3,16, está escrito assim, 2 Timóteo 3,16, se a Giovana quiser digitar aí no chat, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que o apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, ele fala sobre as escrituras, que elas são inspiradas por Deus. Essa palavra inspirada, ela na língua original é a ideia de soprado. Então ela foi soprada por Deus. E uma outra forma da gente ilustrar esse verbo é a ideia de quando você está num restaurante e o garçom traz de bandeja a comida e ele coloca no seu prato. Essa ação do garçom de trazer na bandeja e colocar na sua frente para você comer é essa palavra que no original ela foi traduzida por toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós cremos que em torno de 40 pessoas, homens e mulheres,
em torno de 1.500 anos, eles escreveram em locais diferentes, em contextos diferentes, culturas diferentes, com sistemas políticos diferentes, eles escreveram. Não foram 40 pessoas que foram para uma ilha, se organizaram para escrever, não. Foi no decorrer de mais de 1.000 anos, pessoas com tudo diferentes, elas escreveram. E como a gente vê coerência na Bíblia, como a gente vê a Bíblia se explicando pela própria Bíblia. Então, seria impossível essa organização literária tão coesa se não houvesse um Deus, um ser maior, articulando tudo isso. Então, quando nós falamos que a Escritura é inspirada por Deus, nós estamos falando que Deus usou essas pessoas. Agora, detalhe, Deus soprou, mas usou as características próprias das pessoas. Quem aqui conhece o mundo do espiritismo, do kardecismo, o que se fala no kardecismo sobre psicografia? A psicografia é quando lá uma entidade, ela usa o corpo de uma pessoa, que eles chamam de cavalo, e a pessoa fica fora de si e ela escreve baseado no que a entidade está usando na mão dela. Isso, no mundo do espiritismo, chama psicografia. A Bíblia não foi psicografada por Deus, não. Deus usou Paulo, Pedro, Moisés, Davi. Deus usou essas pessoas, ele soprou, mas ele não colocou o intelecto dessas pessoas de lado. Vou dar um motivo porque nós cremos nisso. Quando o apóstolo Paulo escrevia, Paulo era um cara pós-doc. Nós temos aqui conosco na área de biomedicina a Juliana Parente, que é pós-doc. Imagine a Juliana Parente escrevendo um texto e o Ednei escrevendo sobre o mesmo texto sobre biomedicina. A minha linguagem ela é muito mais limitada, o meu vocabulário é muito mais limitado numa área específica que eu não domino nada. Então, o apóstolo Paulo tinha um vocabulário muito extenso. Ele era um profundo conhecedor de teologia judaica. E quando ele escreve baseado no conhecimento dele. Já o apóstolo Pedro, ele era um pescador, poderíamos dizer, semi-alfabetizado. Pedro falava aquilo que na época chamava o grego koiné, que era o popular, o nós vai, nós vem, nós fumo. E o apóstolo Pedro escreve textos na Bíblia e o apóstolo Paulo escreve textos na Bíblia. E olha que interessante, eu vou ler a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Olha o que Pedro fala. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, pessoal, olha que coisa interessante. O apóstolo Pedro, que tem um vocabulário e um conhecimento literário, ortográfico menor do que Paulo, ele fala que Paulo escrevia coisas difíceis. E outro detalhe, ele compara as cartas de Paulo, que são o Novo Testamento, com as demais escrituras. Quais eram as escrituras dos judeus? O Antigo Testamento. Então, isso é mais uma prova que o apóstolo Pedro entendia que o que Paulo escrevia era escritura bíblica. Isso no primeiro século já. Então, resumindo essa primeira pergunta, nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus usou pessoas, soprou no ouvido delas, mas usou a mente delas para transmitir. E é assim que ele faz com a gente hoje. Quando eu vou pregar, Deus me inspira
para eu preparar o sermão, para a pastora preparar o sermão. Mas Deus não me usa no sentido de falar com a voz dele, não. Eu falo com as minhas emoções, com o meu intelecto, com o meu conhecimento, aquilo que Deus soprou no meu ouvido. Sobre a segunda pergunta, para depois a pastora completar aí, nós no Brasil usamos muito a edição da tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um português que viveu no século XVII e ele foi para a região da Holanda e ele se converteu numa das igrejas de tradição protestante reformada, né, calvinista. E ele, então, começou a traduzir a Bíblia da língua original, que no Antigo Testamento é o hebraico, com umas partes de aramaico. Hebraico e aramaico é como você falar português do Brasil e português de Portugal. Inglês dos Estados Unidos para o inglês da Inglaterra. É praticamente igual, com algumas diferenças, às vezes, de entonação, de sotaque. Então, o Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico, o Novo Testamento em grego. E esse João Ferreira de Almeida, ele traduziu do hebraico e do grego para o português. Diferente de outras traduções que traduzia do latim, porque o latim já era uma outra tradução, que depois a gente vai falar sobre isso também. E aí o João Ferreira de Almeida fez, e a primeira tradução dele, mais antiga, é aquela edição revista e corrigida. Há uns 70 anos, um grupo de teólogos da Sociedade Bíblica do Brasil, eles pegaram a tradução do João Ferreira de Almeida e atualizaram. Eu, Ednei, gosto muito da edição revista e atualizada. A corrigida, ela é um português mais arcaico, ela é mais antiga. Então, eu prefiro a revista atualizada e é a que a gente usa mais na igreja hoje. Pastor, e a linguagem de hoje? Queridos, para quem não tem acesso, e não é o nosso caso aqui, que a gente tem lugar para conversar, para dialogar, perguntar, mas para uma pessoa que está vivendo num lugar que ela não tem acesso a nenhum tipo de informação, então na linguagem de hoje pode ser útil. Mas nós que temos acesso à internet, a pastores, à Rota 66, eu não gosto da linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje ela tenta facilitar tanto a tradução que ela acaba corrompendo alguns significados. Existe uma máxima no mundo latim que fala que todo tradutor é um traidor. Por quê? Porque quando você traduz, sempre vai perder alguma coisa. Quando você traduz, eu vou dar um exemplo para encerrar. O problema comigo, Giovana, é que eu falo muito, né? Mas, queridos, por exemplo, na língua grega tem 5 palavras que para o português foram traduzidas por amor. São 5 palavras no grego: eros, epitomeu, epitomia, estorge, filéus, ágape. São palavras que foram traduzidas para o português como amor. Então, quando a pessoa vai no motel, ela fala, vamos fazer amor. Mas o amor do motel no grego é eros, de erótico. O amor de Deus é ágape. Então, toda a tradução ela perde, porque a língua sempre tem diferença idiomática. Eu tenho uma pergunta, na verdade, nem é para os pastores, é uma enquete geral. Todo mundo aqui sabe qual é a versão que você está usando? Deixa eu só colocar aqui no mute. Aí. Você sabe qual é a versão que você está usando para ler a Bíblia no Rota? Coloca aí nos comentários qual é a versão que você está usando para a gente ver qual é a versão da maioria. NAA é a Nova Almeida atualizada, é isso? Isso. É a atualizada mais recente. A minha é NVI. NVI é a nova versão internacional. Internacional. Pastor, complementando também sua resposta, na pergunta, se eu não me engano, a pessoa pergunta como a Bíblia foi escrita e como chegou até nós, né? E esse como chegou até nós gera as pessoas, porque foi um processo, não é a Bíblia como nós temos hoje, mas é um manuscrito, ai meu Deus, ai Jesus! A gente entendeu. A gente entendeu. Manuscritos. Então, manuscritos que foram compilados e preservados ao longo do tempo, porque antes da escrita,
toda a história bíblica ela era passada através da tradição oral, da fala, né, entre gerações, fazendo aquela tradição, e o pai contava para o filho, ia postergando até começar a escrever. E eram escritas, assim, não era uma biblioteca como nós temos hoje, eram esparçados, eram pedaços que foram sendo juntados, e no século IV, se eu não me engano, o pastor pode me corrigir, a igreja definiu oficialmente o cânon bíblico, quais livros entrariam na Bíblia que nós temos hoje e quais não. Então, foram manuscritos atualizados. Gente, esse negócio vai ficar igual o Apocalipse, que eu falo Apocalipse, por causa do meme. Manuscritos preservados, guardados, juntados, nada foi acrescentado àquilo que já estava escrito, foram juntados e passaram também por um crivo. Um crivo através do concílio, primeiro concílio da igreja. Pastor? E Legal. essa... Ah, não, pode ir. Não, é sobre isso que a pastora falou, de fato está certinho. E aí surge a pergunta, né? Ah, mas quem garante que a Bíblia foi escrita e preservada até hoje? Primeira, nós não precisamos de ciência para isso, porque nós temos fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que começa a Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa explicando quem é Deus, era uma vez um Deus, dando o currículo dele. A Bíblia começa partindo do pressuposto que a gente crê que Deus existe. Então, nós cremos que Deus cuidou para que a Bíblia chegasse até nós hoje. Ponto. Todavia, a ciência, ela nunca se contrapôs à nossa fé. Preste atenção nisso. Não existe um dado científico comprovado, porque teorias não são comprovadas. Não existe um dado científico repetido em laboratório, comprovado, que vá contra alguma coisa que está na Bíblia. Ah, mas na Bíblia fala que Deus criou o homem em 6 dias, e a ciência fala que não está escrito na Bíblia que são 6 dias de 24 horas. Na Bíblia está escrito que para Deus, 1 milhão de anos é igual a um dia. Deus é um ser atemporal, Deus é um ser eterno. Então, quando a Bíblia fala de 6 dias, pode ser 6 eras glaciais, pode ser 6 quaquilhões de anos. Então, o fato da Bíblia não entrar nesses pormenores e a gente ficar interpretando, isso não vai contra a ciência. E aí, só para falar da ciência, na década de 50, há 70, 80 anos atrás, no Egito, na região do Mar Morto, na verdade, não é bem Egito lá, mas era um beduíno na região ali, ele estava atrás de uma ovelha dele e ele tacou uma pedra para despertar a ovelha, e essa pedra caiu numa caverna, no buraco, e fez um barulho oco de coisa quebrando. Esse rapazinho foi lá e entrou nessa caverna e descobriu vasos, um deles ele quebrou, com manuscritos. E ele, não dando valor para aquilo, ele foi para o mercado lá e foi vender os manuscritos. Um arqueólogo, quando viu que aquilo era manuscrito de verdade, ele pegou e quis saber onde estava, enfim. Esses são chamados manuscritos do Mar Morto. São os manuscritos mais antigos que existem, que foram preservados. Eles foram preservados em lugares de pesquisa científica linguística em Londres, nos Estados Unidos, e hoje só se tem acesso a eles através de microfilme, né, de fotos e tudo mais. E aí se fez um grupo de teólogos protestantes, católicos e judeus. E eles se dedicaram, são manuscritos do profeta Isaías, são rolos, são os mais antigos. E qual não foi a surpresa, que para nós não é, mas para os cientistas que tudo que eles encontraram lá não está diferente da nossa Bíblia que nós temos hoje. Então, essa é uma comprovação científica, arqueológica, que nós não precisamos dela, mas para mostrar que a Bíblia continua a mesma, né? Um dia eu estava na aula, Giovana, dos novos membros, e tinha um rapaz que estava participando da aula, e ele falou para mim, ele era convidado, né? Ele falou assim, eu sou espírita e eu concordo muito com os livros de Allan Kardec, tal. E aí ele perguntou, mas quem garante que a Bíblia está até os dias de hoje, papapá? Quem garante que ninguém adulterou a Bíblia? Eu falei, engraçado, você baseia a sua vida, essa teologia, num livro que foi escrito há 100 anos. E você acredita que ele é verdadeiro.
Eu tenho tradução da Bíblia mais antiga do que Allan Kardec. Então, por que quando é com Bíblia, as pessoas duvidam da originalidade? E por que quando é Platão, Aristóteles e outros filósofos, outras teologias, as pessoas acreditam como verdade, né? E aí ele ficou pensando nisso e terminei aqui a minha fala. Mas aproveitando esse tema, a próxima pergunta é interessante também, e acho que é a dúvida de muita gente. Qual é a diferença entre a Bíblia evangélica, Bíblia católica e o Evangelho segundo Allan Kardec? Essa é a pergunta. Fizeram essa pergunta aí, então. Uhum. Boa, boa. Bom, eu não vou aprofundar muito, porque senão a gente não vai responder muitas coisas. Mas, na Reforma Protestante, 1500, a data da Reforma Protestante é 31 de outubro de 1517. É quando Martinho Lutero, que era um padre, doutor em divindade, católico romano, na Alemanha, lá na região de Wittenberg, um povoado, ele foi e protestando contra o sistema romano de cobrança de indulgência, venda de indulgência, porque naquela época o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro. Ele protestando contra isso, ele escreveu as 95 teses. E se você procurar na internet depois, você vai ver que são teses que ele questiona ele não questiona doutrinas com relação à intercessão de santos, nada disso. Ele questiona, porque ele era católico, ele questiona a forma como a igreja estava administrando a questão do dinheiro, da indulgência, da compra da salvação e tudo mais. São 95 teses. Aquele tempo era comum. É o início aí do fim da Idade Média, da Idade das Trevas, começo do Iluminismo. Aliás, diga-se passagem, se não fosse o protestantismo, nós não teríamos abertura para o iluminismo, né? Então, esse padre Martinho Lutero, ele encabeçou movimentos que estavam descontentes na Itália, na França, na Inglaterra. Ele foi o porta-voz, porque até então, quando alguém se levantava e se opunha contra a Igreja Católica, ele era questionado, se ele não se retratasse, ele era julgado, era excomungado e era queimado como bruxo. Martinho Lutero sofreu esse processo. Só que o rei da Alemanha, gostando do que ele falou, o rei da Alemanha o protegeu e não permitiu que ele fosse preso. Então, por isso que ele foi o primeiro que protestou, que permaneceu vivo. E aí, Martinho Lutero, ele ficou escondido durante alguns anos, porque a estrutura romana estava atrás dele para acabar com ele, por ser uma voz destoante, né? E aí, nesse período de internato dele, ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. E aí, nessa época, um conterrâneo de Lutero, chamado Gutenberg, estava inventando a imprensa. E aí, o Gutenberg começou a traduzir a Bíblia, versão alemã, que o Lutero estava traduzindo. Porque até então, irmãos e irmãs, a Bíblia só tinha na tradução latina, no latim, que chama Vulgata. E naquela época, 1500, ninguém sabia ler, muito menos ler o latim. Então, quem sabia o latim era o clero, eram os teólogos romanos. E aí só eles que liam e interpretavam. E você lembra que nessa época a igreja, a missa era rezada em latim. E os padres ficavam de costa para a congregação. Por que existiam aqueles vitrais bonitos, mostrando a via sacra, as imagens? Porque era uma forma pedagógica, lúdica, dos crentes da época, os católicos, aprenderem um pouco sobre o evangelho, porque eles iam na igreja, mas ouviam o padre falando numa língua que eles não entendiam. E somado a isso, eles não tinham acesso à Bíblia na língua deles. Lutero começa a traduzir para o alemão. Teve um camarada antes chamado John Wycliffe, que ele traduziu para o inglês, mas ele foi queimado na fogueira junto com a tradução. Então, quando Lutero começa a traduzir e a Bíblia começa a ser acessada pelo povo, começa a haver questionamentos sobre práticas da Igreja Romana. Onde está escrito sobre indulgência, onde está escrito sobre intercessão dos santos, onde está escrito sobre purgatório. E aí, lembre que então a data é 1517.
Em 1546, a Igreja Católica, o Papa, convocou um concílio que reuniu todos os cardeais da Igreja Católica do mundo todo, na cidade de Trento, no norte da Itália. Esse concílio de Trento, em 1546, praticamente 30 anos depois do início da Reforma, ele é chamado Concílio da Contra-Reforma. E uma das coisas que eles fizeram foi estabelecer a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. E eles acrescentaram, isso que eu estou falando não é versão protestante, não. Eles acrescentaram alguns livros que na tradição católica são chamados livros deuterocanônicos. Se você tiver na sua casa uma Bíblia versão católica, você vai ver que lá no início eles falam dos livros deuterocanônicos. Quer dizer, esses livros, a Igreja Católica canonizou esses livros no Concílio de Trento de 1546. E aí, então, criou-se uma diferença entre a Bíblia que o Martinho Lutero estava traduzindo e mandando para o povo, da Bíblia da Igreja Católica. Esses livros, para concluir a minha fala, então eles foram canonizados depois, isso quer dizer a palavra deuterocanônico, deuteronômio na Bíblia quer dizer a lei, nômio que vem depois, deuteronômio. Deuterocanônico foi canonizado depois. Eles foram canonizados no Concílio de 1546. Até então, eles não eram canonizados nem pelos católicos, nem pelos judeus, e ainda não são pelos judeus. Esses livros foram canonizados. Que livros são esses? O Novo Testamento é igualzinho. São livros do Antigo Testamento. Mas, pastor, foram escritos quando? Nós, protestantes, acreditamos que o último dos profetas do Antigo Testamento foram Malaquias e Zacarias, que eles viveram mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Depois de Malaquias e Zacarias, que são os últimos livros do Antigo Testamento na Bíblia protestante, Deus não mandou profeta nenhum mais. Foram 400 anos de silêncio profético, silêncio de Deus. As Bíblias protestantes antigas, a Solange tinha uma dessas, tinha 4 páginas em branco, é do tempo da Thaís, 4 páginas em branco entre o Novo e o Antigo Testamento. Essas 4 páginas em branco, elas queriam dizer que eram os 400 anos de silêncio. Vou contar um segredo para vocês. Eu comecei a namorar a Solange, a gente era adolescente, viu, Brandão? Tinha 16 anos. A gente ficava fazendo declaração de amor um para o outro nessas páginas em branco. E aí, que ele estava na Bíblia, a minha declaração de amor pela Solange. Aí o primeiro profeta que vem é João Batista, que é precursor de Jesus. Só que nesses 400 anos de silêncio, na versão protestante, o povo judeu continuou vivendo. E livros foram escritos. Esses livros escritos nesses 400 anos são os livros que a Igreja Católica canonizou depois. Livro de são 6 livros. Primeiro e segundo Macabeus, Judite, Eclesiástico, eu não vou lembrar de Tobias. Esses livros são livros Uma que foram... pessoa colocou aqui no chat, eu acho que são esses, Aí, né? ó, Tobias, Acho que já Judite, responde. primeiro e segundo Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. É isso mesmo. Esses livros, curiosidades, originalmente eles não foram escritos em hebraico. São livros escritos em grego. Então, eles já são livros no contexto do mundo da cultura helênica, do mundo lá de Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, depois morreu muito rápido, e 4 generais dele tomaram conta, né? Então, atente para isso. Esses livros são livros históricos. O marido da pastora Rose, o Arthur, ele é historiador. Se o Arthur contar a história da igreja, não tem problema nenhum. Só que nós não podemos admitir que esse livro é um livro canônico. Primeiro, ele não foi inspirado por Deus. Tem erros comprovados. E o que é mais grave, queridos, a tradição judaica não reconhece esses livros como sendo do cânono judaico. E se alguém, eu não procurei aqui agora, mas se alguém tiver acesso aí na internet, procure aí e me ajude. O segundo livro de Macabeus,
Segundo livro de Macabeus, eu vou ler os últimos versículos dele, vê se alguém acha aí. Segundo livro de Macabeus, os últimos versículos. Eu quero que você leia, nós vamos ler juntos aqui, como que termina o livro de Macabeus. Ó, Estou a pegando. Simone já fez uma pergunta polêmica, se esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo também. Não cremos. Por isso que eles não estão na Bíblia. Porque nós cremos. Porque no Antigo Testamento, Simone, quem era usado, inspirado por Deus, eram os profetas. E foram 400 anos que Deus não falou com o povo. O próprio livro de Macabeus, ele fala que naquele tempo não tinha profeta em Jerusalém. Ora, se o escritor fala que não tinha profeta, ele não está advogando o fato de ser inspirado por Deus. Ele está escrevendo um relato. A história de Macabeus, deixa eu contar para você. Um dos generais do Alexandre o Grande, o Antíoco Epifânio, ele fez a maior sacrilégio para um judeu. Ele consagrou lá no altar do templo um porco. Isso fez uma revolta entre os judeus na época do domínio dos gregos. Essa revolta foi chamada Revolta dos Macabeus, que era uma família judaica. Macabeu quer dizer martelo. Então, essa história, e eles conseguiram retomar a cidade de Jerusalém. Essa história foi relatada no livro de Macabeus. História relatada. Nós não cremos que ela seja inspirada por Deus. Olha aí, ó, Gabriel, segundo Macabeus, olha, está escrito, segundo Macabeus 15:39. Ele termina o livro falando assim: pois tal como faz mal beber somente vinho ou somente água, mas vinho misturado com água é delicioso, assim também a elaboração de uma história. A Simone colocou aqui, saiu, mas eu vou achar. Comove o ouvido de quem lê. Portanto, aqui termina. Põe o anterior, então, Gabriel, por favor. Esse é o 39, vou ao 38. Pastor, eu estou com Olha, ele. Quer que eu leia? leia para nós, pastora. Se está bem e acertadamente escrita, era isso que eu queria. Ele está falando que ele termina a narrativa dele. Leia. E se está fraca e medíocre, é isso que pude fazer. Olha como que o escritor de Macabeus termina o livro. Gente, eu estou terminando aqui. Se ficou bom, era o meu desejo. Se ficou medíocre, é porque eu não consegui fazer melhor. Os profetas falavam assim, diz o Senhor, e mandava cacetada. Jeremias, Isaías, João Batista foram mortos por pregarem a verdade em nome de Deus, doa quem doer. O escritor de Macabeus, ele não era profeta. Ele estava fazendo um relato. Ele fala que eu estou terminando o meu relato. Se está bom, ok. Se está ruim, eu não pude fazer melhor. Por isso que nós não acreditamos, dentre outras coisas, que esse livro seja inspirado por Deus. Porque é um livro que ele não reivindica para si. O apóstolo Paulo fala assim: eu sou apóstolo chamado por Deus, não por homens. E quem não está nem aí, eu não estou nem aí com o que vocês pensam disso. Entendeu? O João Batista apontou o dedo para o Herodes e falou assim: isso é um pecador, e perdeu a cabeça por causa disso. O escritor de Macabeus não tem essa pretensão. Então, como que eu vou cuidar, dirigir a minha fé? E é nesses livros que fala de purgatório, é nesses livros que fala de intercessão de santos. Como que eu vou conduzir a minha fé em algo que o próprio escritor admite que não está bom, ou pode não estar bom? Então, a diferença, até uma vez eu ouvi uma pessoa que não entendia muito de história, falando assim: os crentes tiraram da Bíblia os livros que falam mal deles. Eu falei: não, é o contrário. Os católicos romanos colocaram na Bíblia os livros que falam bem deles. Então, há uma diferença aí. Mas o Novo Testamento... Agora, resumindo, tudo que tem na nossa Bíblia tem na Bíblia Católica. Tudo. Os 10 mandamentos, tudo que tem na nossa Bíblia, tem na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica tem algo a mais. Pronto. A Carol perguntou aqui um pouquinho mais para cima, acredito que dentro desse contexto em que vocês estavam falando sobre a reforma protestante, o acesso dos católicos à Bíblia, né? Ela perguntou se os católicos têm acesso à Bíblia hoje por causa do Lutero e da sua tradução, já que antes da reforma protestante eles não tinham. Na verdade, eu acho que eles têm a Bíblia hoje por causa do Gutenberg,
por causa da imprensa, e a igreja também evoluiu, gente, porque, assim, eu não sei se nós temos católicos aqui no nosso meio, a gente respeita muito as pessoas, e eu só estou falando aqui de história, não estou fazendo juízo de mérito de nada, né? Mas a igreja católica, da qual nós fazíamos parte nessa época, ela mudou muito para o que é hoje, né? Houve um avanço muito grande em muitas coisas. Então, quando a gente fala da Igreja Católica do século XVI, não estamos falando da gente, porque nós também fazíamos parte dessa estrutura. E a Reforma Protestante só existiu porque Lutero foi excomungado e não foi morto. E outros, John Hus, você já ouviu falar a própria Joana d'Arc, que foi morta na fogueira com 20 e poucos anos na França, foi por se opor à estrutura católica. Galileu Galilei, que foi o primeiro a falar que a Terra não era o centro do universo. Então, esse povo, nós fazíamos parte disso, né? Então, a Igreja Católica de hoje evoluiu muito. Se eu não me engano, foi no Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, que se admitiu falar na língua nacional. Então, se parou de fazer a missa em latim, faz aí 60 anos, né? E existem igrejas radicais em alguns países que até hoje eles rezam a missa em latim, né? Então, eu creio que foi um avanço da igreja. Perfeito. Pessoal, se alguém tiver mais dúvidas, pode abrir, perguntar ou mandar no chat. Mas vou fazer mais uma antes da gente entrar propriamente no livro de Salmos, que a gente recebeu hoje à tarde, que a pessoa perguntou assim: mais do que apenas. Fala, Desculpa, Gi. Tinha essa pergunta também sobre a Bíblia segundo Allan Kardec. isso! Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu até dei uma pincelada. Queridos, se eu fizer uma Bíblia segundo Ednei, eu vou tirar algumas coisas da Bíblia que eu acho muito estranha. E está na minha lista, no caderninho que eu vou perguntar para Deus quando chegar lá. Segundo Samuel da Jô, a gente vai esquecer o caderninho. Mas, por exemplo, colocar sobre o adultério de Davi, sobre Paulo e Pedro brigando, um segurando no colarinho do outro, sobre Pedro negando Jesus, eu talvez omitisse essas coisas. Então, qual que é o problema de você fazer uma Bíblia segundo Allan Kardec? O que a doutrina espírita fez? Ela pensou das palavras de Jesus, que é um sábio, que segundo a teologia kardecista, ele foi um espírito iluminado, ela pensou frases, ama o teu próximo como a si mesmo, perdoa. Ela pensou e escreveu a sua teologia sobre isso. Então, nós cremos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Detalhe, nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque se a gente crê que a Bíblia contém a palavra de Deus, a gente vai falar que tem coisa que não é. Não, tudo é palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, nós como metodistas, escreve aí, pastor, para nós fazemos a exegese do texto. O que é a exegese do texto? A gente lê o texto, a gente entende quando foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito, e aí a gente faz a hermenêutica, que é traduzir para os dias de hoje. Então, a Bíblia é uma só. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando, por exemplo, eu gosto de citar um exemplo bem simples, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma tradução boa seria, o Senhor sendo o meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma. E aí, Davi está escrevendo do ponto de vista do pastor de ovelhas e da ovelha. Então, quando Davi fala assim, leva-me para junto das águas de descanso. Por que Davi fala isso? Porque a ovelha animal, ela não bebia... Nossa, Gabriel, a A, internet a, a ovelha tá animal... me derrubando no Zoom, velho. Que... Internet horrível. Ativa algo... aí. A ovelha animal, ela não bebe água de correnteza, porque ela tem medo de cair no rio e morrer afogada porque vai encharcar a lã dela. O que o pastor bom faz? Ele cava um rego na margem do rio, a água entra e aquela água parada, a ovelha bebe. Então, quando a Bíblia fala, leva-me para junto das águas de descanso ou águas tranquilas, Davi, que é um pastor de ovelhas, está fazendo uma comparação. Quando a Bíblia fala, unge a minha cabeça com óleo,
porque naquele tempo a ovelha ficava muito incomodada com moscas. E às vezes as moscas entravam no ouvido, no focinho da ovelha, e ela, com medo do barulho que ficava zunindo, ela começava a bater a cabeça numa pedra e ela morria por causa de uma abelha, de um inseto que tinha entrado no ouvido dela. O pastor melecava a cabeça com óleo para que a mosca não sentasse. Então, o que eu estou fazendo com vocês? Exegese. O que é hermenêutica? É eu pegar isso e aplicar. Hermes, na mitologia grega, era um deus que fazia a interlocução entre os homens e os deuses. Então, hermenêutica é fazer essa interlocução. A gente pega o texto lá do tempo de Davi, estuda quando, como, porquê, onde, e transfere para a minha vida hoje. Então, eu tenho muitos pensamentos que às vezes vêm atormentar a minha vida. Ao invés de eu ficar batendo a cabeça na parede, eu peço para o Espírito Santo, que é representado pelo óleo, ungir minha cabeça. Eu estou muito atribulado, muita coisa. Eu chego à noite na minha casa, vou ler o Rota 66, Águas Tranquilas. Então, é por isso que a tradução, segundo Allan Kardec, é uma Bíblia? Não é uma Bíblia. São partes da Bíblia pinçadas conforme o interesse que justificaria a doutrina reencarnacionista kardecista. Pastor, usando um exemplo muito famoso que ficou aqui no Brasil, de um homem que ele era casado com algumas mulheres, né? E aí ele era evangélico e tal, e aí foi entrevistar ele por que ele tinha tantas mulheres. Ele falou assim, que pegue a mulher e adultera com ela. Mas ele entendeu errado, porque era pegue a mulher adúltera, não adultera com ela. Então, por isso que é importante as interpretações corretas e coerentes, né? Eu amo a frase, né? Que texto sem contexto é pretexto para heresia. Exatamente. E tem pastor por aí dizendo que tem que atualizar a Bíblia, né? Uhum. A Bíblia tem que ser atualizada. Tá. A título de conhecimento, a Thaís está perguntando, e fixação, o que é exegese? Tá legal. Exegese é eu perguntar ao texto quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. É fazer essas perguntas para o texto. Hermenêutica é, a partir das respostas, eu aplicar na minha vida hoje. Então, por exemplo, qual foi a única ordem dada, o único mandamento dado para Adão? Não coma da árvore proibida. Foi esse o único mandamento. Hoje nós temos outros mandamentos, mas quando eu vou no texto, eu vou estudar esse texto, fazer exegese, e eu descubro que Deus não queria que o homem desse as costas para Deus. Deus não queria que a fonte de conhecimento fosse na criação, na criatura, e sim no Criador. Então, aquela árvore hoje é quando eu ignoro Deus, quando eu dou as costas para Deus, quando eu me acho autossuficiente, eu estou cometendo. Então, eu fiz uma exegese e apliquei hermeneuticamente na minha vida. Sim. Um outro exemplo de exegese que eu sempre gosto de usar é sobre Jonas. Às vezes nós lemos a história e julgamos Jonas, nossa, ele fugiu e não sei o quê. Só que os ninivitas eram dos piores povos do mundo, assim, a forma como que eles matavam os seus inimigos eram terríveis. Então, ele estava fugindo também de pavor do que poderia acontecer com ele caso ele fosse pregar a Nínive, né? Então, a gente conhecendo o contexto, a gente até olha os personagens bíblicos, as histórias, a gente consegue compreender talvez até a emoção sentida naquele momento, quando você olha ao redor. E isso que vocês falaram agora vai nos ajudar, com certeza, a entender, a esclarecer as dúvidas que vieram sobre Salmos. Vamos lá. Já eu vou trazer as dúvidas sobre Salmos. Mas a última pergunta, antes da gente entrar no livro de Salmos, foi a seguinte: mais do que apenas ler, como estudar a Bíblia? Posso responder, pastor? Primeiro, é um do que nós já falamos aqui, né? Da exegese e a hermenêutica é sempre muito importante estar presente. Até sugerimos você ter alguma Bíblia de estudo. Tem umas Bíblias de estudo que são simples, que tem pelo menos ali um contexto, que traz um contexto para trazer uma clareza maior. Eu gosto também de uma frase que fala que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor ao seu lado.
Então, de fato, nós lemos a Bíblia e nós temos o Espírito Santo que nos dá discernimento, que nos traz clareza, que nos inspira. Então, leia a Bíblia com uma Bíblia de estudo, se possível, ou com o Google aberto para você fazer algumas pesquisas e tudo mais. Mas leia, ore antes, pedindo a direção do Senhor, pedindo que o Espírito Santo revele, traga ao seu coração aquilo que ele quer falar. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, nós podemos ler ela também de duas formas, né? Para revelação e para conhecimento. Mas muitas vezes, quando eu vou ler a Bíblia para adquirir conhecimento, para conhecer os textos, porque eu tenho que dar uma aula, alguma coisa, Deus sempre fala comigo também. Mas nós temos, às vezes, alguns objetivos quando vamos ler. Quantas vezes a gente já não abriu a Bíblia, né? Fala assim, Deus, fala comigo agora, e abre a Bíblia. E aí vem lá um texto, e Judas morreu. Aí você fica, Senhor, e agora? Mas nós precisamos entender, primeiro, qual que é o meu propósito. Eu quero conhecer, eu quero ter uma revelação, eu quero entender o que Deus quer falar comigo nesse momento. Então, eu já entendi. Eu preciso trazer o Espírito Santo para este lugar. Mesmo conhecimento ou mesmo para revelação, eu trago ele para este lugar. Fala comigo, me direcione, traz clareza ao meu coração. E leia a Bíblia. Outra sugestão também é usar versões diferentes da Bíblia. Porque às vezes a gente fica tão focado numa palavra, em uma das versões, e eu já construí esboços, às vezes, de palavras em cima, de ministrações em cima de uma palavra que eu vi, mas em outras versões eram outras palavras e poderiam trazer outros sentidos. Então, leiam versões diferentes também. Talvez você leia uma Bíblia a Almeida corrigida ou atualizada e não ficou tão claro, vai para a NVI também ou para a NA e volta também depois para outra versão. O celular ele é uma ferramenta maravilhosa, que os aplicativos você tem como mudar ali as versões na hora para você entender mais aquele contexto. E a outra coisa é memorizar os versículos bíblicos, né? Estudar a Bíblia. Eu aprendi isso na faculdade de Direito, que fala assim que decorar, vocês me usam a palavra decor, que é decoração. É você realmente deixar aquilo intrínseco no seu coração. Então, ler, orar, ler, buscar versões, buscar estudos e também decorar, memorizar os textos. Pastor? Amém. Falado. Essa ideia da gente não querer, queridos, entender tudo na primeira leitura. Porque você, imagine quando eu, leigo em direito, leio uma sentença de um juiz. Eu não entendo nada. Mas um advogado, um doutor em leis, ele consegue entender tudo que está escrito ali. Então, por quê? Porque ele passou anos estudando. Então, a gente precisa não querer ser muito rápido. A Giovana tem uma filhinha que é muito bonita, ela parece muito com a avó dela. Ela está mamando. Ela está dormindo lá na babá eletrônica. Ela está mamando. Ela vai começar, daqui a um tempo, a comer papinha, para depois começar a comer docinho, tomar Coca-Cola que o vovô vai dar. Mas é um processo até ela chegar na picanha. Entenderam? Então, quando você começa a ler a Bíblia, você é criança em Cristo. Então, não queira descobrir. Não. Agora, a papinha, se não fosse a papinha para a Manuela, ela não sobreviveria, o leite. Então, eu sempre dou um exemplo que eu acho que ele ilustra bem isso, né? Você não sabe o que você comeu 3 semanas atrás. Mas se você não tivesse comido, você não estaria aqui agora. Então, às vezes, eu leio o Rota 66, me ensina muito isso. O ano passado, eu estava lendo o profeta Jeremias no Rota 66, que nós vamos ler esse ano de novo. Eu vi algumas coisas que eu nunca tinha visto. Eu já li a Bíblia umas 20 vezes. Eu falei, gente, será que Deus escreveu isso agora? Entende? Então, busque isso. E um detalhe, como a pastora falou, vai ler a Bíblia, separe um momento, lê. Pastor, eu não posso ler a Bíblia no trânsito enquanto o semáforo está parado? Pode, aí é problema seu, mas se você quiser ter uma leitura devocional para introjetar na sua vida, separe um momento, leia com calma, ore antes, leia, ore depois, porque, queridos, é aquilo que a pastora falou, é um livro que você está lendo com o autor do lado.
Quando eu estou lendo um livro agora sobre a igreja simples, né? Estou achando muito bom. Agora, imagine quando... O que é uma nota de rodapé num livro? É quando tem um assunto, um tema que está fora do contexto do livro, ele faz um número e põe uma nota de rodapé para explicar. A nota de rodapé é porque o autor não está com você do lado. Então, ler a Bíblia, você não precisa da nota de rodapé, porque você tem o autor do seu lado. Então, ore e ele vai te ensinar, vai esclarecer. Agora, eu li a Bíblia e não entendi. Gente, leia de novo. Conta-se a história, eu concluo essa resposta falando isso, de um rapaz, um discípulo de um mestre muito sábio, e o mestre mandou ele buscar água no rio e trazer. E o rapaz falou, vou. Ele obedecia 100% o mestre sem questionar. Mas o mestre deu um cesto de vime, aqueles cestos de taboa, tudo furado. E aí o rapaz ia lá, pegava 2 vezes ao dia, de manhã à tarde, enchia de água o cesto e levava para o mestre. Quando chegava lá no alto da montanha, estava vazio. Vazou tudo. Um dia, inconformado, mas com muito medo, ele perguntou, mestre, o senhor nunca erra, mas o senhor mandou fazer uma coisa muito estranha. Aí o mestre falou, e não deu certo. O mestre falou, por que não deu certo? Ele falou, eu nunca consegui trazer água aqui em cima. O mestre falou, olha como que o cesto está limpo. Porque toda vez que você pegou água, você passou o cesto dentro do rio e ele foi limpando. E olha por onde você andou, como está florido. Porque você passou regando a terra com a água do cesto. Então, às vezes a gente chega no destino e fala, eu não entendi isso na Bíblia ainda, mas olha para a sua vida, está abençoando outras vidas. Você está mais limpo. Amém. Amém. E só para concluir isso, então, uma perguntinha que surgiu aqui, eu acho que vocês já falaram um pouquinho, mas acho que resumidamente. Então, como eu saberei se aquilo que... Peraí. Como irei saber se realmente aquilo que recebi foi do Espírito Santo que falou comigo? Como Boa pergunta. discernir a voz do Espírito Santo, né? Boa pergunta. Isso é extremamente importante e, por que não dizer, difícil. Lá em Efésios, é um texto que eu gosto muito, Efésios capítulo 5, se você puder colocar aí, pastora, para nós, Efésios 5, versos 15 a 17. Efésios 15, 5, de 15 a 17. Está escrito assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, e sim como sábios, remindo, resgatando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Giovana, para responder essa pergunta, a gente precisa entender esse versículo. A palavra compreender aqui, na língua original, que é o grego, é a mesma palavra usada para formar um quebra-cabeças. A pastora Rose e o Arthur, acho que está por aqui, eles deram para mim e para a Solange, no aniversário de 120 anos, uma foto nossa com quebra-cabeça. São mais de 500 peças, é isso, pastora? Não, pastor, Não não é tudo fez. isso? Então, não é. Mas, queridos, você já viu como que você forma o quebra-cabeça? Você separa as peças que são da lateral, você separa as peças que são da mesma cor, e depois você vai encaixando. Se não encaixar perfeitamente, não é aquela. A palavra compreender a vontade de Deus, no grego, essa é a ideia de formar peças de um quebra-cabeça. No Antigo Testamento, Deus usava um profeta. O Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e ele era a boca de Deus. O que ele falava era inquestionável. No Novo Testamento está escrito que nós somos sacerdotes real, nação santa, nós somos uma geração profética. Então, Deus usa, nós estamos aqui com 32 pessoas, Deus usa nós todos aqui para falar com a gente. Então, Deus usa uma oração que alguém faz por nós, Deus usa a leitura do Rota 66, a pregação da pastora na igreja, o estudo da célula que a líder ou o líder transmite, uma intuição, um sonho, tudo isso são peças de um quebra-cabeça. E quando você vai ligando uma na outra, você consegue ver a imagem projetada. Essa imagem é a vontade de Deus. E aí, pode ser que venha alguém, tipo assim, mas será que isso é do Espírito Santo? Encaixou?
naquilo que a Bíblia fala? Encaixou naquilo que o pastor está acostumado a pregar? Encaixou naquela oração que alguém fez por você? Encaixou, então, é o Espírito Santo. Não. Então, pode ser um outro quebra-cabeça que você vai montar depois. Deus já me deu palavras que se cumpriram 3 anos depois. Então, Deus pode dar uma palavra para você que você fala assim, puxa vida, não está encaixando em nada, deixa ela ali. Se foi uma profetada, vai ficar ali. Mas se Deus falou, em algum momento vai encaixar. Mas como saber se é Espírito Santo? Primeiro, está de acordo com a Bíblia? Segundo, está de acordo com aquilo que a igreja que você congrega, a tradição de mais de 2000 anos que tem, porque, gente, tudo que é de Deus já tem 2000 anos. E tudo que é novidade, caramba, esses 2000 anos Deus não deixou a turma ficar na ignorância para agora trazer uma revelação nova? Não. As revelações novas, que, tipo assim, agora eu descobri a roda, cuidado, isso pode ser heresia e pode ser seitas. Não sei se eu respondi. Sim, e o que o Espírito Santo fala não foge dos princípios, né? Então, se nos desafia a descumprir princípios, então não vem do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos entrar em Salmos, podemos? Podemos, Podemos? podemos. Olha, nós recebemos várias perguntas sobre um tema específico de Salmos, que eu acho que foi o que gerou aí mais questionamentos. Então, eu vou ler todas essas perguntas que são do mesmo tema, pode ser? Pode. E aí vocês respondem, vocês vão falando aí sobre isso, que é o fato de Deus ser vingador, que fala muito no livro de Salmos. Então, eu vou ler todas as perguntas que o pessoal trouxe sobre esse tema, tá? A primeira fala assim: no final de Salmos 19:14 diz: Senhor, minha rocha e meu vingador. Qual é o significado de meu vingador? Essa é uma pergunta. A outra é assim: por que tem salmos que fala que Deus é Deus de vingança? Outra pergunta sobre o mesmo tema. Jesus manda amarmos os inimigos, mas em Salmos vemos Davi desejando mal para os seus inimigos. Isso me deixa confusa. Eu posso orar como Davi orava, amaldiçoando e desejando o mal dos meus inimigos? A outra pergunta: o que significa preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, em Salmos 23? É isso, pastores. É tão fácil que eu vou deixar a pastora responder. Então, primeiro assim... Brincadeira, pastora. Se você te quiser, comece. Eu começo, o senhor vai. Gato da porta e vai também. A gente olha a palavra muito com entendimento do que nós achamos dela ou do que nós conhecemos dela. Então, quando a gente vê a palavra vingança, já vem para esse primeiro instinto assim, vai fazer, Deus vai... Sabor de mel, a música Sabor de Mel, a minha vitória tem sabor de mel. E as pessoas vão me ver romper, e as pessoas que fizeram mal contra mim vão pagar e tudo. Mas, na verdade, também o vingador, ele traz um sentido de redentor, de justiça. Deus fará justiça. Quer dizer que o quê? O salmista, ele entende e espera que Deus fará justiça. Como Deus fará justiça, já não é com ele, nem também é conosco. Nós sabemos que Deus, ele é a nossa justiça, ele é o nosso redentor. Nem sempre a nossa justiça é igual à justiça de Deus. Mas Deus, ele é um justo juiz, ele é um redentor. Então, se nós olharmos a palavra vingador apenas por aquilo que nós compreendemos, nós não vamos conseguir ter uma interpretação completa do que o salmista fala. Mas quando nós colocamos a palavra redentor, ou talvez o Deus de justiça, a gente consegue ter uma dimensão também do que isso pode significar e trazer para as nossas vidas. Lembrando que o contexto de Davi era um contexto de guerra. Era um contexto de conquista, de povos, de lutas constantes. Não é igual ao nosso contexto hoje, que todo mundo tem sua casa, seu país, e tá tudo certo. Era um contexto de guerra. Então, dá para entender quando ele fala fará vingança. Mas também colocamos a palavra redentor no lugar, a gente consegue também ter uma compreensão melhor. Pastor, pode ir complementando. Excelente, você tá pastor. falando, pastora, é a exegese? Também, porque se a gente não conhece o contexto de Davi, a gente olha com esse olhar, porque assim, era uma questão de
ou lutar ou morrer. Então, Davi, ele era um guerreiro, ele é à frente de batalhas. Davi, ele matou milhares e milhares de povos inimigos. Hoje a gente não faz isso, graças a Deus, nós não estamos em guerra. Gente, Assim, nessa direção que a pastora está colocando, deixa eu dar um exemplo prático atual para ilustrar. Quem aqui é do tempo daquele programa da Globo chamado Cacete Planeta? Vocês lembram do Cacete Planeta? Era um programa de deboche, de bullying generalizado, que à época não era visto assim. Na época não dava crise, porque era o contexto que a pastora falou da época. Estamos falando de 30 anos atrás. não, 30 anos, né, pastor? O Cacete Planeta deve ser menos. Eu não sei, eu assistia. Entenderam? Agora, vocês viram hoje o que aconteceu aqui em Goiânia? Ou ontem, não sei? Uma repórter, mulher, foi fazer uma pergunta para o presidente do Atlético, e o presidente do Atlético fez uma brincadeira com ela, e eu não estou entrando no juízo do mérito, só estou registrando. Ele fez uma brincadeira com ela, e ela ficou revoltada, e o Brasil se mobilizou, a ministra da Mulher está falando que isso foi machismo social, machismo isso e aquilo, que tal. Você vê como que a coisa muda em tão pouco tempo? No tempo do Cacete Planeta, a brincadeira que foi feita hoje, a piada que foi feita hoje de mau gosto, ela era a coisa mais simples. Tempo dos Trapalhões. Os Trapalhões debochavam do Mussum porque ele era negro, debochava do Zacarias que ele parecia meio gay. Era os Trapalhões, que o Didi está vivo até hoje, o Dedé. Então, as coisas... Não dá para eu pegar um programa dos Trapalhões e falar e olhar para eles hoje. Nós vamos acabar com os Trapalhões. Não, vamos fazer exegese. Vamos lá na década de 80 e nós vamos entender. Então, esse exemplo, vamos agora para o Antigo Testamento. Os judeus se achavam as pessoas mais justas do mundo. Os judeus achavam que porque Deus tinha revelado a eles a palavra, os oráculos, eles se achavam melhores do que os outros. Tanto é que quem não era judeu, eles chamavam de gentios. E gentio quer dizer gentinha. Então, tipo assim, somos nós e o resto. O judeu acreditava que Deus era só deles. O judeu, então, acreditava que ele, cumprindo os rituais, sacrificando os animais, ele tinha direito adquirido para reivindicar qualquer coisa. Então, nesse contexto, quando eles falam, Senhor, vinga a gente, eles estão cobertos da razão deles, da teologia deles. Senhor, esmaga a cabeça dos filhos dos meus inimigos. O Salmo 137 fala isso. Então, olha para a exegese. Tá certo eu fazer essa oração hoje? Não, não tá certo. Por quê? Porque hoje o mundo é diferente. E vamos falar de nós cristãos, então. Jesus, ele fez uma releitura. Jesus, ele falou assim, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Então, queridos, é importante ler o Antigo Testamento, sim. O Antigo Testamento, nós somos judaico-cristãos. Eu vou falar agora, mas vocês vão ficar... Eu vou falar para brincadeira, né? Vocês sabem que eu viralizei na internet, né? Com a minha história da bermuda lá. Que o Gabriel, que está aqui, que editou o vídeo. Obrigado, Gabriel. Mas deu quase 3 milhões de visualizações. Um monte de gente criticou porque tinha um menorá no púlpito atrás de mim. E os haters falaram, tá vendo? Esse cara usa bermuda e é judaizante, não sei o que tem. E eu respondi algumas vezes, eu falei assim, não tem nada de errado. Nós somos uma fé judaico-cristã. Jesus era judeu. Todavia, entretanto, Jesus já veio. E ele falou, eu, porém, vos digo. Então, o Antigo Testamento falava assim, quem adulterar é porque teve relação com outra mulher. Jesus falou, eu, porém, vos digo. Se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, você já adulterou no seu coração. Então, nós vivemos a geração do eu, porém, vos digo, que é da graça. A gente não soma débito, a gente não soma crédito, como o Antigo Testamento.
a gente vive a dispensação da graça. Então, eu preciso ler o Antigo Testamento com uma chave hermenêutica chamada Jesus Cristo. Eu preciso ler o Antigo Testamento na perspectiva de Jesus. Lembra que apresentaram em João capítulo 8 a mulher adúltera? A lei manda apedrejar. Jesus falou, ok, então vamos apedrejar. Mas eu, porém, vos digo que só pode apedrejar quem é santo, quem se habilita. E Jesus é santo. Ele podia ter apedrejado. No entanto, a graça de Deus estava sobre ele e transferido para aquela mulher. Todavia, ele falou para aquela mulher, agora você vai e não peques mais. Então, a graça responsável, a graça que nos santifica. Então, para terminar, porque se tiver aqui alguém que vai falar isso, eu já vou responder. Em Romanos capítulo 12, Giovana e pessoal, anote aí, por favor. Romanos 12, 17 a 21. Olha, eu porém vos digo aqui, vocês vão entender legal. Espero, eu oro por isso, né? Romanos 12, 17. Paulo falando. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, você fortalece ele, dá de comer. Se ele tiver sede, você salva ele, dá de beber, porque fazendo isso, você amontou a brasa viva na cabeça do seu inimigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus disse que ele não veio revogar lei nenhuma, ele veio cumprir a lei. Então a lei da vingança ainda existe. Mas quem nos vinga é Deus. Não no contexto do Antigo Testamento. Mata ele, porque no contexto do Antigo Testamento, eu faço o juízo. Eu falo, Deus, esse cara é culpado, mata ele porque o Senhor é o meu vingador. Isso mudou. Nós estamos na era da graça. Mas a pessoa que me fez um mal, sabe o que eu faço? Eu libero o perdão. Eu entrego essa pessoa para juiz, para vingar. E se Jesus quiser matar, salvar, fazer ela sofrer, é problema dele. Ele é o meu vingador. Isso continua. Mas não sou eu que sentencio e peço para ele executar, como era o Antigo Testamento. Eu não julgo. Falo, Deus, Gabriel Brandão me fez um grande mal. Eu queria enforcar o Gabriel Brandão. O que eu vou fazer, Deus? Não vou julgar. Eu estou entregando para o Senhor o direito de fazer justiça. Eu estou liberando o perdão. Eu estou transferindo a dívida do Gabriel para o Senhor. Agora o problema é teu, o Senhor que é o vingador. E, pastor, uma coisa também, que é sempre bom falar, é que a gente pode orar, gente, da forma que a gente quiser. A questão que Deus vai fazer é outra coisa, né? Mas a gente pode falar, às vezes, as nossas intenções e como que tá o nosso coração. Assim, Deus, o desejo do meu coração é que mate, esmague a cabeça. Mas o que o Senhor trabalha no meu coração para que esse desejo também seja tirado de mim. Mas essa era a minha vontade. Porque uma das características de Davi que eu admiro muito é a transparência dele, a sinceridade. Ele pedia lá as coisas, se Deus ia fazer era outra coisa, mas ele falava. E ele sempre foi muito transparente quanto ao que ele sentia. Porque às vezes nós falamos coisas com os nossos lábios que o nosso coração não sente. Não é a realidade da nossa alma. Então o que é melhor? Eu falar assim, Deus, abençoa o meu inimigo, sendo que eu quero que ele morra. Eu falo, Deus, meu desejo às vezes é que ele morresse. Mas, baseado na tua palavra, eu peço que o Senhor o abençoe. O abençoe e cure o meu coração. Então, é isso. Amém. Aí, talvez o finalzinho lá do Salmo 23, deixa eu dar uma tentativa aqui. A mesa é o lugar da comunhão. Jesus escolheu a mesa, não uma multidão, não um palanque, para ministrar a ceia junto aos seus discípulos. Antes da cruz, ele foi alimentado na mesa, ele alimentou na mesa. Então, é por isso que na nossa igreja tem a mesa da ceia. A mesa, olha que detalhe interessante, queridos. Na nossa igreja, a mesa está no centro.
A palavra, o púlpito está do lado. Porque para nós a mesa do sacrifício de Jesus, da provisão dele, da proteção dele, é o principal. Então, quando o salmista fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. O que quer dizer isso? A exegese. É o sustento de Deus. Deus nos sustenta para enfrentar as adversidades da vida. Você não vai ficar enfraquecido numa guerra, porque você, na Segunda Guerra Mundial, teve um dos motivos que os alemães perderam, é que eles foram enfrentar os russos na antiga União Soviética, e o frio extremo, eles não estavam preparados. Então, nós somos protegidos por Deus nas batalhas da vida. Ele prepara uma mesa, e na presença do meu adversário, ele te protege, porque quando você imagina você conseguir se alimentar, ser nutrido na presença do adversário, é porque Deus está te protegendo. Então, preparar uma mesa no Salmo 23 é provisão, é proteção, é Deus conosco nas batalhas da vida. Amém. Ô, pastor, e também, só para também terminar essa parte sobre vingança e tudo, uma coisa que me ajudou a entender demais os textos do Antigo Testamento foi quando eu tive acesso a filmes ou séries que a gente consegue enxergar mais esse contexto. Eu assisti uma série que, inclusive, ela é muito contemporânea desse período, que é dos Vikings, mas fala sobre conquistar terras, né, e localidades e tudo, sobre posses e tudo mais, que a gente consegue entender um pouco mais, porque é um contexto também que você não pode, às vezes, confiar em outras pessoas, no inimigo. Você não, às vezes eles te traem por pouca coisa, fingem e não cumprem, pessoas que estão ali no seu território que também que te traem por causa de conquistas e tudo mais. Então, era um contexto totalmente de luta e batalha e pessoas desonestas e tantas outras coisas. Então, isso nos ajuda a entender as falas de Davi. Então, fica a dica também, a gente procurar, às vezes, ter visualizar mais ou menos como que funcionava. Pastora, você vai falando, eu vou lembrando, né? No Antigo Testamento, não no meio judeu, em todo lugar, o poder de um rei era medido pelas suas conquistas, pelas mulheres que ele tinha no seu harém. Então, um rei que tivesse uma mulher só, ele não era considerado poderoso. Um rei que não tivesse conquistado e tivesse países subjugados, escravizados, não era temido. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, fazendo a exegese, a gente vê isso. E aí, mas por que Davi matou tanta gente? Porque ele tinha de impor. Agora, a Bíblia também fala que o Deus é o mesmo. E o mesmo Davi que matou muita gente, Deus falou que ele não ia construir o templo. O maior sonho de Davi era... nós vamos ler junto no Rota esse ano. O maior sonho de Davi era construir o templo. Mas o templo não foi construído por ele, sim pelo filho dele, Templo de Salomão. Por quê? Porque Deus falou para Davi, você derramou muito sangue desnecessariamente. Então, havia bigamia, havia poligamia, mas não quer dizer que Deus aprovava isso. Assim como hoje tem tanta coisa errada por aí, no meio evangélico, inclusive, não quer dizer que Deus aprova. E a gente falou, então, nessa resposta de vocês, sobre aquela pergunta, então se Davi orou pedindo vingança, eu posso orar também? E vocês responderam que não, né? Tem que contextualizar e tudo. E dentro desse contexto, a Carol também colocou uma pergunta que vem nesse sentido. Então, ela colocou assim, no Salmos 18, Davi fala sobre merecimento, que Deus derrotou os meus inimigos porque ele merecia. No Salmos 44, eu também fiquei assustada com a forma como Davi confronta Deus. E aí ela pergunta, né? Como lidar com isso? Porque eu não consigo fazer orações confrontando a Deus, mas já ouvi pessoas ensinarem que nós podemos fazer essas orações. Essa é a Carol, pergunta e o comentário da Carol. Eu acho muito importante essa pergunta. E, como disse a pastora Rose, orar a gente pode orar qualquer coisa. Mas a gente que tem conhecido o Deus de amor, a gente que tem conhecido um Deus da graça,
a gente que tem entendido que Deus não é um motoboy do iFood que vem entregar as coisas conforme a gente paga e exige, eu acredito que tem orações que não sobem do telhado. E tem orações que a Bíblia fala que Deus fica com nojo. O profeta Isaías, Deus fala assim: eu rejeito as orações que vocês fazem, porque as suas mãos que vocês levantam estão sujas de sangue. Então, lembrando disso, Davi é Antigo Testamento, não é a época da graça. O judeu se achava o único povo justo, o judeu se achava o único povo amado por Deus, o judeu se achava o único povo merecedor por fazer tudo certinho. Então, é por isso que eles faziam essas orações. Agora, nós pensamos assim? Não, não pensamos assim. Nós pensamos que é a graça de Deus que nos sustenta. Então, a nossa relação com Deus não é uma relação de um general com um rei, mas é a relação de um filho com o pai. Por isso que Jesus falou para a gente chamar ele de Abba. E a palavra Abba quer dizer paizinho. O Pai Nosso que estás nos céus é isso, paizinho. Então, o meu relacionamento com Deus é de paternidade, não é de autoritarismo, não é de vingança, mas é de paternidade. Então, eu confesso que dificilmente, para não falar nunca, vocês vão ouvir da minha boca alguma oração desse tipo, né? Por quê? Porque é como a Thaís falou, você pedir para Deus te vingar é sinal que você já está fazendo justiça com a sua mão. Quem somos nós para fazermos justiça? Então, entregar para Deus é para Deus fazer a justiça. Né? Olha que coisa interessante, gente. Nós vamos ler o Rota 66 ainda, o livro de Jonas. Vocês sabem por que Jonas, já estou dando spoiler, ele fugiu da presença de Deus, se é que ele pensava que fosse possível, porque Deus mandou ele pregar em Nínive. E ele não gostava do povo ninivita por uma questão política, que é a capital dos assírios. E ele sabia, olha só, falou: Deus, eu sei que se eu for pregar lá, o Senhor vai perdoar esse povo. E eu não quero que o Senhor perdoe esse povo. Então, o Jonas, no Antigo Testamento, ele estava fazendo justiça. E Deus fala assim: Jonas, você ficou revoltado porque uma plantazinha morreu? E tem mais de 100 mil pessoas nessa cidade, você não está nem aí com elas. Eu não vou me preocupar com ela. Então, percebe o contexto do Antigo Testamento? Nós vivemos na dispensação da graça. Que bênção. Graças a Deus que nós nascemos depois de Jesus. Amém. E o mesmo Davi, ele oscilava muito no seu sentimento. Então, uma hora ele estava confrontando Deus, e outra hora ele estava se humilhando. E a palavra de Deus, ela fala, né, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E a oração é uma forma de nós moldarmos o nosso coração também. O Senhor moldar o nosso coração, transformar, mudar as nossas intenções e apresentarmos diante de Deus o nosso estado e pedir para que Ele transforme também até aquele desejo de vingança, de tudo. E quanto mais o Senhor vai nos levando à profundidade com Ele, mais nós vamos percebendo e entendendo que aquilo que às vezes nós chamamos de injustiças, o Senhor está usando para nos provar e nos moldar. Então, por isso que é muito importante essa vida de oração também, né? E, gente, Davi, não é porque Davi escreveu um salmo que nós temos que orar como ele orou naquele sentido. Como nós também, Davi, em alguns momentos, oscilou na sua fé. E alguns salmos são orações que eu repito que eu amo. Outros salmos não expressam uma oração que talvez eu faria, né? Porque foi a humanidade de Davi também ali escrita, foi os seus sentimentos, não só de Davi, como também de outros escritores. Amém. Perfeito. E sobre Davi, né, gente? Algo que eu acho impressionante, gente. O Salmo 22, que a gente leu na rota, fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo do desamparo. Ele é chamado um salmo messiânico. Sim. Jesus falou essa frase na cruz. Alguns acreditam que Jesus citou o salmo todo na cruz. Se ele citou ou não, a gente não sabe. Mas quando ele falou aquela frase, todo mundo lembrou do Salmo 22, lá, os judeus. E, gente, o Salmo 23, ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me falta. O Davi tem bipolaridade, não é possível. Não é?
Ô, Débora, numa hora ele fala assim, o senhor me desamparou, daí a pouco ele fala, ah, o senhor é meu pastor, nada me falta. Ô, queridos, isso é para mostrar que o ser humano é assim, sabe? Se a gente vê um Davi sempre bombando, bombando, a gente vai falar, não serve para mim, que eu de vez em quando estou no fundo do poço. Então a Bíblia está aí para mostrar, os salmos são hinos. Detalhe, eles não foram escritos cronologicamente um atrás do outro. Tem diferença de um para outro de 20 e 30 anos. Então, o Davi que escreveu o Salmo 22 pode ter sido muito depois de ter escrito o Salmo 23. Não está colocado na ordem cronológica. Então, às vezes a gente vê um salmo do lado do outro, a gente pensa, ah, mas ele falou isso. Não, passaram-se 20 anos. E tem coisa que eu falei há 20 anos atrás que eu não repito hoje. Mas fui eu que falei há 20 anos. Perfeito. E continuando, então, é muita informação. Se eu fizer todas as perguntas, a gente vai sair daqui meia-noite. E a nossa intenção é terminar ali. Era 9h30, né, gente? Mas acho que mais uns 10, 15 minutinhos para a gente encerrar. Vocês topam? Então vamos lá, vou colocar mais algumas perguntas aqui. Sobre o Davi oscilar tanto, vocês responderam. Tinha uma pergunta aí sobre isso, vocês já falaram, então vou pular essa. Uma pergunta interessante aqui. Várias vezes vi a expressão meditar com o coração. Na terapia, meditar é um exercício para acalmar, respirar, equilíbrio emocional. Na Bíblia, o que é o meditar? Que fala bastante em Salmos. Pastora? Pode começar. Tá, vou começar. E o senhor completa, tá? Porque o meditar, para nós, né? E meditar na palavra vai além de um exercício físico, mas é algo feito com o coração. E tem algo que nós não estamos tão acostumados a vivenciar, que é a contemplação. E quando a gente fala sobre meditar no coração, é você ter o tempo de contemplar a palavra e contemplar o Deus da palavra e o Deus que se revela através da palavra e através da criação. Então, quando eu medito no meu coração, eu reflito de uma forma profunda que aquilo entra no meu ser e transforma o meu ser, e dando espaço para contemplar este Deus. Mas pode continuar, pastor. É isso, benção, benção. Alguns questionam o Rota 66, que dá vontade de acelerar, né? Chega no final do mês, já não coloca fevereiro já, né? Queridos, o propósito do Rota 66 é ler meditando. Eu estudei um pouco já sobre leitura dinâmica, e quando você vai fazer uma leitura rápida dinâmica, se olha para uma frase e você lê a frase toda no olhar. Você não lê os espaços. Então, você bate o olho e já entende o que está escrito aquilo. Isso é chamado de leitura dinâmica. Não é assim que a gente deve ler a Bíblia. Você lê assim quando você está atrasado no Rota 66. Mas aí é outro problema. Não atrasa. O certo de você ler a Bíblia, eu sou uma pessoa que quando eu vou corrigir vou ler alguma coisa, o Ministério de Artes vai postar alguma coisa, eles mandam para mim. Esses dias eu entrei em contato com uma pessoa, mandei um recadinho uma pessoa de uma grande igreja. Ele escreveu fachada ao invés de fachada da igreja, né? E aí eu mandei para ele no particular, obrigado, corrigi. Por quê? Porque a gente não está acostumado a ler os detalhes. Hoje, no mundo maluco, você só ouve no 1.5 ou mais, você só lê e presume que estava escrito. Então, ler a Bíblia, Giovana, meditar, ler com o coração, é ler palavra por palavra, devagar. Primeiro, você vai aprender palavras novas, vai melhorar seu vocabulário, você vai ficar mais erudito. Você vai aprender mais sobre língua portuguesa, sobre conjugação verbal, que a Bíblia é tudo bonitinho. Você vai parar de falar eu e mim errado, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, meditando, se você lê com calma, absorvendo, vocês já me ouviram pregando, a maioria aqui, às vezes eu pego um versículo da Bíblia, uma palavrinha, e eu discorro 30, 40 minutos sobre aquilo. Por quê? Porque eu li detidamente. Então, ler a Bíblia não pode ser... Eu leio bastante, gosto de ler, e eu estou lendo alguns livros, estou terminando um livro cansativo,
que é um livro do quarto século, de Eusébio de Cesareia. Eu só não parei de ler aquele livro ainda, porque eu não gosto de parar de ler livro nem de assistir filme. A Solange, às vezes, vai falar, bem, esse filme tá ruim, para. Eu falei, não, eu vou até o final, porque pode ser que tenha uma frase que me interessa. Então, tem livros que a gente lê de forma dinâmica, tem livros que a gente pula alguma parte porque está muito cansativo. Mas a Bíblia, leia. Leia com calma, leia com vagar, medite. Orou para o Espírito Santo, que é o autor, está com você. O mesmo Espírito Santo que estava com Paulo, quando ele estava com a caneta, com a pena escrevendo, ele está do seu lado. Então, ore e faça com graça, com tempo. Amém. Considerações, Paty? Não, tudo perfeito. Não? Então, nós temos mais uma pergunta e depois eu vou deixar as considerações dos pastores, tá bom? Tá bom. Considerações finais. A pergunta é sobre Salmos 74, 89, 104, que fala sobre monstros marinhos e Leviatã. E a pessoa pergunta, o que é isso? Dá para responder em poucas palavras essa pergunta? Para mim é contraditório eu falar alguma coisa em poucas palavras. Fala, pastora. Então, imagina que eles não têm o acesso a espécies, a tudo que nós temos hoje. Então, eles vão enxergar qualquer animal, qualquer peixe, qualquer ser diferente do comum, algo maior, algo grande, como algo estrondoso. Então, eles dão os nomes daquilo que eles veem. Então, imagina alguém lá da época de Jesus ser transportado para hoje e ver o helicóptero voando. Como que ele pode descrever aquele helicóptero? Meu Deus, é um besouro gigante que voa e que não sei o quê. Então, ele vai escrever dessa forma. Então, da mesma forma como foi escrito, eles não tinham acesso às informações que nós temos. Então, ao ver um animal marinho, ao ver um animal terrestre que talvez foge daquilo que é o comum, o esperado, é um monstro. Por exemplo, o demônio da Tasmânia. Se eu ver aquele bicho, sem saber o nome dele, porque eu já pesquisei, eu ia falar, é um demônio mesmo. É um absurdo, dá medo, não está no meu contexto. É na Austrália, né? Falam que tem bichos, aranhas muito grandes. Assim, talvez se eu fosse escrever sem o conhecimento, eu ia colocar assim como algo absurdo. Da mesma forma, são eles nos contextos. Então, um Leviatã poderia ser uma grande baleia, ou um grande peixe, ou Peixe-martelo. Peixe-martelo, um crocodilo, não sei se tinha crocodilo naquelas águas. Então, é só a gente conseguir enxergá-los com os poucos recursos que eles tinham para descrever e nomear os animais. Pensa. E aí, pastora, não sei se você falou pensando nisso, mas Ezequiel fala de gafanhotos gigantes na visão dele. Ele pode estar tendo a visão de mundo de helicóptero. Pode ser. Vocês vão chegar lá em Ezequiel, gente, não se assuste. E eu ia falar algo aqui, mas eu não vou falar, que no final de fevereiro a Giovana vai falar, mas nós vamos começar Gênesis no final de fevereiro. E aí já coloca uma pergunta aí para você pensar. Onde na Bíblia fala de dinossauros? Ou não existiram dinossauros, é tudo invenção? Eu tô vendo que os próximos perguntes ao pastor vão ter que ser, assim, 4 horas de aula, porque essa aula aqui hoje é porque a gente leu só Salmos. É um livro tranquilo. Um livro que parece que não tem nada. Na próxima é Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Gênesis. Então, acho que a gente vai ter que marcar umas 3 aulas, né? Vai. Então, ó, o que eu já indico para vocês? Mandem as dúvidas antes, porque se não der para a gente ler todas, a gente vai privilegiar em ordem de chegada aí das perguntas. Então, ao longo do mês, pode ir mandando para os administradores do grupo. A gente vai guardando as perguntas. No Pergunte ao Pastor, a gente vai por ordem de recebimento aí das dúvidas, tá bom? Perfeito. Então, quero deixar para os pastores fazerem as considerações finais. Se alguém quiser escrever alguma coisa no chat ou abrir para falar alguma consideração final, também esse é o momento. A minha consideração final, querido, sobre o livro de Salmos, é que eu já tive experiências assim transformadoras com o livro. Muitas vezes os textos foram a minha oração. Orações que eu não conseguia trazer em palavras e que
os salmos eles conseguiam traduzir os meus sentimentos. Então, aproveitem, se deleitem nessa leitura. Sintam a presença de Deus, declarem em voz alta. Quantas vezes eu comecei a declarar em voz alta os salmos, dentro da minha casa, e sentir a presença de Deus inundando o meu lar. Então, queridos, aproveitem esse tempo precioso. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela está disponível para nós. Nós somos privilegiados de termos a palavra de Deus aqui. Eu estou com o meu celular em cima de 2 Bíblias para ele ficar na altura. Olha aqui, na minha casa deve ter mais umas, sei lá, umas 10 Bíblias. E olha que privilégio para nós, enquanto outros não têm acesso, não podem ter, nós temos esse recurso. Então, amados, é maravilhoso. Aproveitem essas leituras e conte conosco. Essas são minhas considerações, pastor. Bênção, bênção. Estou muito feliz por estar com vocês aqui, essa iniciativa do grupo organizador. Parabenizar a Giovana, a Bruna e a Jennifer, que estão à frente, né? E feliz, são mais de 300 pessoas. Pena que nem todo mundo começou, não entrou hoje, vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado. Mas glória a Deus, porque Deus tem cuidado da gente e vocês estão num propósito que é de bênção. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, gente. Bom, alguns avisos e eu queria que a gente tirasse uma foto. Então, se você puder abrir sua câmera aí, vamos tirar uma foto com todo mundo que participou hoje para a gente mandar no grupo. Como vocês já perceberam, o nosso grupo ele tem muita gente, então a gente deixa ele fechado, porque senão seriam 400 mil mensagens todos os dias e ninguém ia aguentar aquele grupo, né? Então a gente deixa ele fechado só para os avisos, mas hoje a gente vai abrir ele agora, para se você quiser deixar lá um recadinho do que você achou da aula, tá? Até para inspirar outras pessoas a participarem das próximas aulas. Então, a gente vai deixar o grupo aberto algumas horas agora e depois a gente fecha ele de novo, tá bom? E aí, fiquem de olho, porque a gente vai mandando os próximos avisos. Já coloquem na agenda. O próximo Pergunte ao Pastor é dia 27 de fevereiro, nesse mesmo horário, uma quinta-feira, dia 27 de fevereiro, e a gente vai lembrando vocês lá no grupo, certo? Então, vamos lá para a nossa foto. O pastor que é bom nisso. Posso Você tirar. tira? Então Mas tá. o que eu percebo nessas horas é que só os bonitos que aparecem. Já perceberam, gente? Só os bonitos que aparecem, né? Aqueles que são meio assim não aparecem, mas só os bonitos. A dona Diracira aí, a dona Diracira e o seu Ildefonso, olha que bênção, gente. Esse é o casal mais bonito da igreja, glória a Deus, né? A Ju está falando sem condições. Então, por quê? É porque só os bonitos mesmo, Ju. Então, tá aí. Então, lá, todo mundo com cara bonita aí, se esforce alguns para ficar bonito. Gabriel, faz uma força aí para você ficar bonito, Gabriel. Aí. Cadê o Ronaldo? Ô, Ronaldo Neto, você sumiu da foto, Ronaldo? Ó, tem outro duplo ali, Isso. a Karina. Aí, cadê? Quem? Ah, a Karina, a Larina, a Cara e a Larina. Tá duplicada ali a imagem. É. Legal, benção. Amém. Gente, então esperamos vocês dia 27 novamente. E mandem lá os depoimentos, o que vocês acharam da aula de hoje no grupo. E mais tarde a gente vai disponibilizar o link dessa aula gravada para quem quiser reassistir. Ai, que bênção. Top. Então, Um beijo para vocês. Fiquem com Jesus. Beijo. Deus abençoe.